Zaqueu das mulheres provou ser um sujeito esforçado, tanto assim que, mal acabou o curso de sem-vergonhice, resolveu fazer mestrado e doutorado. Depois de decorar bastante a teoria, Zaqueu decidiu pôr em prática aquilo que tinha aprendido. E a primeira providência que ele tomou para fazer o importantíssimo treinamento foi convocar as pessoas que usavam saia. A propósito, Zaqueu quis dispensar duas mulheres das aulas práticas. E o motivo é que elas estavam muito velhas, tão velhas que o pessoal maldoso dizia que uma delas brincava de pique com Maria Madalena, aquela da Bíblia. Já sobre a segunda velhinha, não se chegou a um acordo. Uns diziam que ela era do tempo em que amarravam um cachorro com linguiça, enquanto outros juravam que ela tinha sido babá de Colombo. Infelizmente, Zaqueu não pôde levar adiante a ideia de dispensar as anciãs das aulas práticas. O problema foi que, ao saberem que não iriam poder tirar o atraso, as velhinhas ficaram tão irritadas que apelaram para uma dessas organizações que defendem os direitos humanos. No começo das aulas práticas, o entusiasmo das mulheres foi bem grande, mas depois de algum tempo, algumas engravidaram. E o que houve foi que a mulherada resolveu entrar em greve porque não queria mais correr riscos. A greve, entretanto, trouxe seríssimas consequências para Zaqueu, pois, para poder continuar com os treinamentos, ele precisou recorrer ao pessoal de barba e bigode. O primeiro teste, a propósito, foi um sucesso, porque o cara escolhido era do tipo que desmunheca. E no teste seguinte, feito com Dudu Filó, Zaqueu também se saiu muito bem, em razão de Dudu Filó não ser chegada a macheza e coisas desse tipo. Mas, quando Zaqueu quis fazer o teste com João Marreteiro, um brutamontes que era muito macho e lutador de boxe, a coisa ficou bem feia. E o que aconteceu foi que, para mostrar sua indignação, o boxeador juntou Zaqueu pelo colarinho da camisa e sacudiu o safado umas 15 vezes, como se estivesse sacudindo uma coqueteleira. E depois, por achar que o castigo não tinha sido suficiente, pegou Zaqueu pelas pernas e arrastou o tarado até a delegacia. Filosmênio Pitombeiras, o delegado de Riacho Manso, era um cara tranquilo e civilizado e não admitia judiação com os presos. Por isso mesmo, foi com voz bem baixinha, controlada, que começou a interrogar Zaqueu. Para que não paire qualquer tipo de dúvida sobre o caráter do delegado, é preciso deixar claro que nem sempre ele conseguia ficar tão calmo. Quando a confissão entalava no gogó dos caras, por exemplo, Filosmênio era obrigado, a contragosto, a mudar seu modo de agir. No caso de Zaqueu, por exemplo, ele precisou usar métodos psicológicos. Mesmo assim, só recorreu aos métodos depois de esgotar os recursos legais e sentir que Zaqueu não iria expelir a confissão. O primeiro método que o delegado usou foi bem simples. Consistiu em dar sumiço na enorme barba de Zaqueu, que morava em sua cara desde os tempos de rapazinho. Mas, para não judiar do suspeito, ele fez o desmatamento com uma ferramenta bem fina, um serrote. Apesar da consideração, Zaqueu não quis abrir a boca. Então, para prosseguir com os trabalhos de desmatamento, o delegado precisou arrancar o bigodão do cara com uma pinça de sobrancelha.
Infelizmente, Zaqueu das Mulheres era mais teimoso que um burro empacado e continuou de boca fechada. Então, vendo que não conseguiria arrancar a confissão, mesmo usando métodos tão modernos, o delegado pegou uma foice para ceifar a cabeleira de Zaqueu. Zaqueu, diga-se de passagem, era apaixonado por sua cabeleira de Sansão, que media mais de 1 metro. E foi exatamente para não perder a cabeleira que ele escancarou a boca e contou tudo o que já tinha feito de errado desde quando ainda morava na barriga da mãe. Era exatamente em momentos assim que dava para ver como o delegado era humano e bondoso com os prisioneiros. Agradecido por Zaqueu ter confessado seus crimes, Filomênio derramou um vidro de loção nas partes desmatadas do rosto do teimoso. A receita da loção, que era uma mistura de gasolina, álcool e suco de urtiga, era guardada no cofre de um banco por ser muito valiosa. A propósito, a receita, que era de família, fora criada pela avó do delegado, uma santa criatura. Apesar de a loção ter ardido um bocado, o resultado da aplicação foi bastante positivo, levando-se em consideração que a cara de Zaqueu ficou com uma cor, digamos assim, maravilhosa, bem vermelhinha. Infelizmente, os métodos usados pelo delegado não eram valorizados pelos suspeitos, e eles não só desvalorizavam suas técnicas, como ainda abusavam muito dele. Zaqueu das Mulheres, por exemplo, foi um dos que mais abusaram do delegado. Embora já tivesse confessado tudo detalhadamente, mudou de ideia na hora de botar a assinatura na papelada e disse que só assinaria a confissão no dia em que Tatu aprendesse a assobiar. Apesar de ter ficado muito chateado com Zaqueu das Mulheres, o delegado não desanimou. Tanto assim que decidiu usar outra técnica bastante antiga, mas que dava excelentes resultados. Ela consistia em encostar uma vela acesa na sola do pé do suspeito. Na hora em que Filosmênio acendeu a primeira velinha, que era daquele tipo usado em bolinhos de aniversário, Zaqueu debochou bastante do delegado por achar que algo tão pequenino e delicado não poderia causar muito estrago. Mas, quando Filosmênio acendeu a 10ª velinha, o teimoso, vendo que seu pé já estava cheirando a churrasco, concordou em assinar a confissão. Nem é preciso dizer que o delegado ficou muito contente com o resultado obtido, tanto assim que, ao ouvir dizer que Zaqueu estava fazendo 34 anos, acendeu uma velinha e cantou parabéns para você. Mas Filosmênio não se limitou a isso. Por ser muito bondoso, ele fez questão de dar de presente para o aniversariante uma torta de camarão e bacalhau que tinha ganhado de Ninoca, sua querida namoradinha. A propósito, quando Filosmênio ganhou a referida torta, sentiu vontade de devorar aquela gostosura na mesma hora, mas, por estar naquele momento mais interessado em fazer certos trabalhos com a ajuda da namorada, o delegado achou melhor guardar a torta dentro de um armário no qual quase nunca mexia. Era sua intenção devorar aquela gostosura assim que a namorada retornasse para casa. Mas, como Ninoca ficou trancada com o delegado no gabinete durante bastante tempo, recebendo os agradecimentos pelo presente, o delegado só se lembrou da torta 4 semanas depois. Então, num rasgo de generosidade, o delegado doou a torta inteirinha para o aniversariante. E ele foi tão bacana que, antes de entregar o presente para Zaqueu,
teve a consideração de tirar a grossa camada de mofo que cobria a torta. Quando recebeu aquela gostosura, Zaqueu engoliu tudo quase sem mastigar, por estar morrendo de fome. Também não era para menos, já fazia um bocado de tempo que ele estava vivendo de ar, porque o delegado só alimentava os suspeitos depois que eles confessavam os crimes. Ele agia assim, seguindo os conselhos de sua avó, que era uma sábia mulher. Em tais casos, ela era de opinião que, se o suspeito ficasse com a barriga bem vazia, sua memória ficaria bastante aguçada e ele poderia confessar os crimes com muito mais rapidez. E, depois da confissão, ele poderia voltar para sua cela e ficar descansando à vontade, de pernas para o ar, comendo e bebendo de graça, o que é um grande privilégio, já que muita gente morre de fome neste mundo. Pena que, depois de comer a tal torta, Zaqueu passou muito mal. Mas tudo por culpa de quem? Dele mesmo, que não ouviu os conselhos do delegado. Ele aconselhara Zaqueu a mastigar bem a comida para conseguir uma boa digestão. Então, se Zaqueu comeu a torta de qualquer jeito, sem mastigar bastante, como seria o correto, pior para ele, que era um teimoso de marca maior. E o resultado de tanta teimosia foi uma infecção intestinal bem grave, segundo o delegado. Se Filosmene tivesse dado remédio para Zaqueu, é claro que a cura teria sido bem mais rápida, mas a avó do delegado achava que medicamentos são armas de dois gumes, pelo fato de eles apresentarem muitos efeitos colaterais. E foi justamente por concordar com a santa velhinha que o delegado deixou a natureza agir. Em decorrência de tão ponderada e sábia decisão, Zaqueu emagreceu 20 quilos, perda de peso a propósito, que ajudou o sujeitinho em 2 pontos. Ele ficou mais elegante e economizou um bocado de dinheiro, uma vez que, após o rigorosíssimo regime, todas as roupas que não cabiam nele passaram a caber. Para dar mais um exemplo de como Filosmênio era tolerante, basta dizer que, dependendo do tipo de interrogatório, ele sempre perguntava aos suspeitos o que eles preferiam: ter sua memória refrescada com um beliscãozinho ou com um alfinete. Era de espantar, por sinal, a facilidade que o delegado tinha para extrair confissões entaladas, contando apenas com a ajuda do alfinete, que era uma faca bem fininha, ou do beliscão, que era dado com alicate. Certa vez, quando ia interrogar um tal de Zé Fusarca, Filosmênio perguntou a ele qual método poderia usar. Mas o sujeito, um ingrato, disse que usasse um método que achasse melhor, porque não era mariquinhas feito ele para ter medo de alfinetar de beliscãozinho. Diante da resposta, o delegado pôs mãos à obra e trabalhou tão bem, com tanto capricho, que o tal do Zé Fusarca confessou ter sido o responsável pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, ter matado o Mar Morto, ter incendiado Sodoma e Gomorra, ter sido o maior responsável pela queda de Constantinopla. Depois de confessar seus erros, Zé Fusarca disse estar pronto para assinar a confissão. O delegado, porém, preferiu continuar o interrogatório porque ficou sabendo que Zé Fusarca tinha furtado mais de 400 gatos do sítio de Mané Piaba. Para deixar as coisas bem claras, é preciso contar algo sobre Mané Piaba. Segundo consta, ele era um sujeito bem esquisitão
e não se dava bem com os seres humanos, motivo que o levou a pegar a mania de criar gatos. Mas, como ele era um cara meio doido, acabou com mais de 400 gatos em seu sítio. Explicado quem era o tal criador de gatos, é chegada a hora de esclarecer determinados fatos sobre Zé Fusarca, o suspeito. Segundo o delegado soube, ele era presidente de uma escola de samba e queria criar uma ala só com tamborins. Além de ser presidente da escola de samba, Zé Fusarca era dono de 4 quiosques onde vendia churrasquinho, refrigerante e cerveja. Então, depois de refletir um bocado, Zé Fusarca concluiu que, furtando os gatos de Manepiaba, poderia usar a carne dos animais para fazer churrasquinhos e usar seu couro para fazer uns 400 tamborins. Mas, quando Filosmênio perguntou ao suspeito se ele tinha furtado os gatos de Manepiaba, ele jurou que nunca tinha pensado em fazer tal maldade. Como Filosmênio era um cara muito experiente, com 30 anos de carreira, concluiu que Zé Fusarca estava dizendo a verdade, só a verdade e nada mais que a verdade, no caso dos gatinhos de Manepiaba. E foi por pensar desse jeito que Filosmênio enjaulou o safado apenas pelos outros crimes. Infelizmente, apesar de ser bastante esperto e competente, Filosmênio não ficou muito tempo em Riacho Manso. Segundo consta, ele foi transferido para bem longe a pedido dos moradores de Riacho Manso, que odiavam o delegado Molenga.